Sejam bem-vindos à nossa live da Liberdade a dois, relacionamentos, namoro e namoro porque tenho medo de estar sozinho. Então, namoro porque tenho medo de estar sozinho. Afinal de contas, por que fazemos isso? Quais são os impactos disso na nossa vida? Então, sejam bem-vindos ao nosso programa Liberdade a dois, o programa de toda segunda-feira. Programa para discutirmos sobre a subjetividade, a liberdade, os relacionamentos, nossa vida conjugal, nossa vida a dois, nossa vida relacional e familiar. Olá a todos que estão chegando aí, por favor me confirmem se agora o áudio está tudo ok. Agradeço ao meu sempre amigo Jarbas me salvando aqui dos problemas tecnológicos. E o tema do nosso bate-papo de hoje, namoro por medo de estar sozinho. Inclusive eu fiz uma enquete no meu Instagram, né, neste Instagram que vocês agora estão aqui observando, e eu fiz uma pergunta sobre quem já passou por essa experiência, né? Quem já passou por essa situação de ter estendido um relacionamento mais do que deveria, ter medo de finalizar um relacionamento. Essa é uma live bastante especial, afinal de contas é uma live sobre dificuldades no relacionamento pós Dia dos Namorados. E o Dia dos Namorados é sempre uma data especial, não apenas para celebrar, mas uma data também como meio de avaliarmos como está o nosso relacionamento. Então, vamos observar aqui, tem muita coisa a ser dito, muito modo de a gente entender o nosso relacionamento, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos fazendo com a nossa única vida e o que é que nós estamos fazendo com a única vida de uma outra pessoa. Afinal de contas, um relacionamento não impacta apenas no que eu faço comigo, como eu lido, mas como eu estou lidando com a vida do outro. Porque falar sobre medo de terminar o relacionamento, a gente vai ter que falar sobre autoestima, medo. E se você ficar aí até o final da live, você vai ter várias dicas práticas de como lidar com muitas questões. Tá? Então aqui não será apenas uma live teórica para a gente ficar falando sobre autoestima, medo, superação, mas eu vou dar aqui algumas dicas, recursos para vocês identificarem o que é que está acontecendo, quais são alguns dos problemas mais típicos e até dicas de solução. Tá? Então este é o ponto central da nossa live, não é uma live apenas de bate-papo, mas uma live com muita dica de resolução de conflitos e identificação também. Ah, mas eu estou no relacionamento e eu não penso em terminar esse relacionamento, ou eu não estou me relacionando com ninguém, mas isso quer dizer que essa live não serve para mim? Serve. Serve porque, afinal de contas, problema e vida relacional sempre temos e sempre teremos. As dicas que eu vou passar aqui para vocês não são dicas específicas para o relacionamento amoroso. Lógico que namoro é o grande foco, mas são dicas que vocês poderão levar para a vida de vocês. Então fique aí atento que ao longo da nossa live, de tempos em tempos, eu vou estar lançando alguma dica, seja para identificar, seja para resolver ou enfrentar alguns dilemas. Gostaria já de iniciar aqui agradecendo, né, a ajuda de meu querido Marquinhos, Sá também, meus ex-alunos, muito coração. Se você é do campo da psicologia, não teve a chance de... Angel aqui também trazendo, agradeço o apoio. Se vocês não tiveram a chance de... E eu também não tive a chance de ser professor de vocês, então aproveitem essa oportunidade, que é aqui que eu mato um pouquinho da saudade de conversar, às vezes, com muito psicólogo recém-formado ou pessoas da área. Afinal de contas, hoje sou exclusivo professor do curso de Direito e trabalho na clínica. Então, minha vida como professor de psicologia, eu acabo expandindo mais aqui
nas nossas lives e nos conteúdos aqui do nosso Instagram. Inclusive, fiquem atentos, porque quarta-feira, já deixando uma dica, quarta-feira tem lançamento do podcast. Então tem um podcast novíssimo que vai ser transmitido. O conteúdo vai ser liberado, se eu não me engano, a partir de meio-dia. E ele vai ficar no YouTube do Da Dor ao Amor. Então, se você está chegando agora, então fiquem atentos que eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho o canal aqui do Instagram e eu tenho um canal do YouTube do programa Da Dor ao Amor, com o meu querido Jarbas Serzosen. E nós também estaremos falando sobre este dia pós-Dia dos Namorados. E eu fiz então uma pergunta no meu Instagram, justamente querendo saber como foi o Dia dos Namorados de vocês. Então, se vocês chegaram agora, aproveitem lá e já lance aí nos comentários aqui como é que vocês passaram o Dia dos Namorados de vocês. Por quê? Inclusive é um dos aspectos que eu trago lá no podcast. Primeira dica da live de hoje. Estes momentos, lógico que tem toda a questão do valor comercial. Dia dos Namorados, é um dia comercial. Mas é um dia que a gente também serve para a gente avaliar como é que está o nosso relacionamento. E o melhor modo da gente identificar isso é a nossa vontade ou não de presentear o outro. Porque veja bem, quando a gente está amando, a gente tem uma tendência de querer satisfazer o outro. Então nós temos o outro é mais importante do que a minha própria existência. Olha só que coisa interessante. A experiência amorosa, ela é tão poderosa que ela sobrepõe o nosso narcisismo. O objeto amado, ele é mais importante do que o meu próprio amor, o meu amor próprio. Afinal de contas, quem aí, mas eu já não estou mais nessa fase. Mas você pode ter um filho, pode ter uma filha. E você sabe que muitas vezes você se colocaria, numa situação de risco, você se coloca em primeiro lugar. Então, nós temos uma disposição através do amor de nos colocar como prioridade em relação ao outro. Quando, então, eu não tenho muito interesse em satisfazer o outro, presentear o outro, talvez eu já então precise começar a avaliar o que é que eu estou fazendo nessa relação. Ou o que é que eu estou fazendo na vida do outro. Como assim? Mas quer dizer que todo Dia dos Namorados eu tenho que dar um presente, eu tenho que gastar dinheiro com isso? Não. Presentear não é apenas algo financeiro. Presentear, eu posso presentear com a minha presença, com o desejo de estar próximo, com o desejo de dar uma passeada na orla, de máscara, por favor, de poder fazer alguma coisa com essa pessoa. Quando eu não tenho muito interesse em estar realizando algo com o outro, isso já serve de alerta para eu tentar compreender como é que está o meu interesse e minha disposição em estar com outra pessoa. Mas eu sou uma pessoa que não gosto muito de me doar. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de se presentear. Ok, mas você compensa isso de outra forma? Não compenso. Então, talvez aí vem nossa primeira dica de várias dicas que eu vou lançar aqui hoje. Se vocês acompanharem a live, vocês terão várias dicas. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade de se abrir para intimidade. Não é porque a gente está namorando que eu estou aberto para intimidade. Essa é a primeira pergunta que eu lanço para vocês. Vocês estão abertos para estar num relacionamento? Por quê? E por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós não estamos no momento de estar no relacionamento. Ou eu simplesmente sou uma pessoa que ou sou muito narcisista, ou que sou uma pessoa com um certo embotamento afetivo, sou uma pessoa que tem um certo distanciamento afetivo, sou uma pessoa que não me importo muito com as outras, ou, como eu falei, sou uma pessoa que simplesmente não está no momento muito legal,
não estou muito afim, e aí eu estou num relacionamento sem querer estar. O presentear passa então a ser um dos modos da gente observar se eu tenho ou não interesse de estar nessa relação. Quando eu já acho que dei demais, a gente vai analisar todos esses pontos aqui, ok? Mas o ato, né, o dia dos namorados, o dia ou essa disposição em querer estar presente, já fala muito sobre a minha disposição em querer ou não estar nesse relacionamento. O mais difícil é porque muitas vezes a pessoa também disfarça. Tem pessoas que se sentem culpadas e elas acabam compensando. Ah, eu terminei um relacionamento com uma pessoa que ela me presenteava muito, mas ao mesmo tempo eu não senti ela presente na relação. A pessoa às vezes está compensando o distanciamento afetivo através do presente. É que nem aquele pai ou aquela mãe ausente que nunca estão lá presentes e que compensam a ausência dando presentes para os filhos. Muitas vezes o casal pode fazer isso. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa de errado, ou às vezes a pessoa já não está muito afim daquele relacionamento, mas com medo, com vergonha de enfrentar o outro, aí ela dá um presente mais caro, aí ela faz alguma coisa para compensar. Ah, vamos então para o resort tal. Mas a pessoa vai para o resort tal e aí fica dois estranhos, sem querer estar muito perto um do outro, ou então sempre estão fazendo muitas coisas envolvendo outras pessoas. Outro ponto muito importante. Uma pessoa que tem dificuldade de entrar no relacionamento, ela sempre preenche o relacionamento com muitas coisas. Quanto mais coisas eu coloco entre mim e o outro, mais coisas, é maior a chance de eu me distanciar dessa pessoa. Opa, essa tá se identificando aí, minha querida. Vamos lá, mas que bom, estamos aqui justamente para falar de coisas que todos nós passamos. Todos nós já tivemos um relacionamento do qual a gente não tem muita certeza se o outro está muito afim ou se eu estou muito afim. Né? E aí a gente fica ali empurrando. Tio, voltando à programação, então eu fico naquele dilema, será que eu termino, será que eu não termino, como é que eu vou lidar com isso? Então, se você for acompanhando a live, vou te dar todas essas dicas, inclusive dicas para saber o que fazer. Poxa, será que eu tenho realmente que terminar esse relacionamento ou não? Tá? Então vamos estar conversando sobre tudo isso aqui. Então, às vezes, né, o olhar, o modo de presentear é muito importante. Por isso que eu só marquei essa live após o Dia dos Namorados. Porque agora, segunda-feira, depois daquele Dia dos Namorados, é que eu vou olhar com cuidado. Como foi o meu Dia dos Namorados? Como foi o seu Dia dos Namorados? Você teve vontade de presentear? O presente do outro, por melhor que seja ou pior que seja, como é que ele foi para você? Qual foi o sentimento que veio junto deste presente? Qual foi o espírito que veio com o objeto? Apesar de muitos campos da psicologia não entender muito bem, quando a gente fala de espírito, na verdade estamos falando qual é a subjetividade. Né? A ideia dos espíritos é tudo aquilo que a gente não consegue palpar. Ou seja, às vezes você recebe um presente muito caro, mas você olha e fala, o presente foi caro, mas eu não tenho certeza se o afeto veio junto. Eu não senti um espírito muito legal. Toda vez que nós utilizamos essas palavras, eu não percebi, não entendi muito bem o espírito. Tem muito campo da psicologia que hoje muitas vezes se chamam de
psicologia pautada na ciência, ou sei lá, qualquer outro nome que tenha, são campos da psicologia que perdem a capacidade de entender o que é de mais humano nessas falas. Quando o paciente me diz, quando alguém me diz, eu não senti, eu tive uma intuição. O que é isso, gente? O que é esses termos abstratos que usamos? Nós estamos falando de pessoas que perceberam que por detrás daquilo que estava sendo vendido, por detrás da imagem, existia alguma coisa por detrás que não estava legal. Quais são essas coisas? A pessoa deu, mas ela não corresponde à presença. Né? Às vezes a gente se engana, mas ele me deu presente no Dia dos Namorados. Mas e ao longo do Dia dos Namorados? Como é que foi a sua manhã? Como é que foi a sua tarde? Como é que foi a sua noite? Um relacionamento ele não pode ser pautado apenas no ato de presentear, nem no ato de não presentear. Porque também tem pessoas que às vezes não se importam com o Dia dos Namorados, mas em compensação são parceiros, são companheiros, são pessoas que estão ao lado, são pessoas que estão sempre muito atentos. E afinal de contas, relacionamento é isso. Por que a gente se relaciona? Para a gente ter e dividir e partilhar, para termos uma relação de companheirismo. Portanto, uma tarefa que eu passo para vocês, mais uma dica que eu passo para vocês nessa live, é justamente o quanto você está se doando, o quanto o outro está se doando. Olha só, parece uma pergunta besta, parece uma pergunta óbvia, mas não é. Vamos analisar essas duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é o quanto eu estou interessado em manter esse relacionamento. E o maior medo que nós temos quando fazemos essa pergunta é em relação ao futuro. Relacionamento não é algo para o hoje. Relacionamento é algo para o futuro. Quer ver quem aí, quando eu fiz a pergunta lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram na verdade, sobre quantas pessoas já estiveram no relacionamento sem querer estar, 79% das pessoas disseram que queriam estar, ou melhor, que já passaram por relacionamento, que eles não queriam estar, mas não sabiam se terminavam ou não. A maior dica, a maior dúvida que nós temos, quando eu não sei se eu termino ou não uma relação, se eu devo ou não terminar, é porque eu estou preocupado com o futuro. E o futuro ninguém sabe. É uma aposta. Puxa, e se eu terminar com essa pessoa e essa pessoa melhorar? E se eu terminar com essa pessoa e eu descobrir que essa pessoa, na verdade, ela queria me dar mais e eu que julguei errado? É sempre uma preocupação com o futuro. Vamos lá. Recentemente eu brinquei com uma pessoa que eu acompanho, falando que namoro tem que ser igual uma ação, tá? Então, quando a gente entra na Bolsa de Valores, que é uma coisa que o brasileiro agora está começando a aprender a lidar, quando a gente entra na Bolsa de Valores, qual é a primeira coisa que a gente aprende? Tá? Que a gente precisa estudar aquela ação. Eu não chego simplesmente e falo, vou pegar meu dinheiro e vou colocar nessa empresa. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ver quais são os resultados que essa empresa me dá. Vamos levar isso para o mundo dos relacionamentos? É a mesma coisa. Quando alguém, às vezes eu estou no relacionamento, que alguém vira para mim e diz, eu não estou te dando muita coisa não, mas no futuro eu vou te dar. Quem já passou por essa experiência de um relacionamento pautado sempre no futuro? Não, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. E a gente fica preso nesse movimento de eu vou melhorar. E a gente sempre está esperando esse outro melhorar. Como é que a gente analisa tudo isso? Nós analisamos através dos comportamentos coerentes da pessoa. Se você está prestando atenção aqui nessa live, ou se você deu a sorte de chegar agora, fique atento. Porque olha essa dica. Eu preciso estar atento
não há apenas o que o outro me diz, mas há o comportamento coerente do outro. Então, quando eu faço essa pergunta, na verdade, quando eu trago essa frase para vocês, né? Estou namorando, mas com medo de estar sozinho. Uma das coisas que nós temos medo é o medo de terminar essa relação e essa relação ficar melhor depois. Aqui, ó, Sá trazendo, eu pensava que poderia ser só uma fase e eu não estaria tendo sabedoria para resolver e estaria desistindo. O medo de estar desistindo. Será que eu vou desistir antes do tempo? Será que eu estou sendo uma pessoa fraca? Será que eu estou sendo uma pessoa errada? Será que eu estou sendo uma pessoa infiel ao terminar esse relacionamento? A depender do grupo religioso que você esteja seguindo, isso é mais forte ainda. Porque o grupo ainda diz, não, você tem que seguir, você tem que aceitar a coisa do outro. E a gente vai se submetendo a uma série de experiências amorosas que não são mais amorosas. A gente então começa a permanecer no relacionamento por medo, por insegurança, por medo de terminar, por medo de errar. Qual é a solução de tudo isso? Qual é o caminho? Como é que a gente faz? Como é que eu sei se eu estou terminando uma relação por insegurança ou se eu estou terminando uma relação porque eu deveria terminar? A coisa mais coerente que eu posso fazer são duas. A primeira, olhe lá, preste atenção. A primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o quanto de real existe na fala do outro. Como é que eu observo isso? Quando, por exemplo, a pessoa ela promete rios e fundos e ela não me entrega o resultado. Então é uma proposta falida. Ah, não, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Como é que você garante se o outro vai melhorar ou não? Ofereça terapia. A primeira coisa que você faz é isso. Vem cá, você quer melhorar? Então vai fazer terapia. Ou então você quer melhorar? Vai no psiquiatra. Faz uma avaliação com um profissional da área da saúde. Aí o que é que ele vai dizer? Ah, não, mas eu não confio nisso. Eu não acredito nisso. Ou não, pode marcar. Aí no dia que a pessoa marca, não aparece, inventa uma coisa, inventa outra, não faz, cai fora. Ou seja, essa pessoa está dizendo o que quer, mas ela não está cumprindo o acordo. Ah, mas e se no futuro? Bom, aí, minha querida, é apostar no futuro. Aí é você chutar no escuro. E esse escuro pode ser algo que demore 1 ano, como pode ser algo que demore 40 anos. Porque, infelizmente, a gente acompanha muitas pessoas que ficaram 40, 20, 10 anos esperando a mudança do outro e o outro não chega. Ah, então você está dizendo que a gente tem que ser intransigente. Não. O outro ele pode dizer, ó, eu quero, mas eu não estou pronto, eu preciso de ajuda. E aí você vai testando se o outro realmente aceita ou não ajuda. Poxa, mas por que isso é tão importante? Porque a primeira coisa que a gente aprende no curso de psicologia é que a gente só ajuda aquela pessoa que verdadeiramente quer. A gente só ajuda quem verdadeiramente a gente quer. Se você que está aqui nessa live é uma pessoa muito ingênua, é uma pessoa muito insegura, é uma pessoa muito boazinha e todo bonzinho é muito besta, porque o bom é uma pessoa justa. O bonzinho é um besta. O bonzinho é aquela pessoa que só vai se dar mal. Por quê? Porque o bonzinho ele justifica o comportamento do outro. Olha só, o bonzinho sempre justifica o comportamento do outro. A outra pessoa já não quer nada com a gente. A outra pessoa nos trata de qualquer jeito. A outra pessoa não responde nossa mensagem. A outra pessoa não está nem aí para a gente. A outra pessoa não está presente. A outra pessoa não faz isso, não faz aquilo, não faz nada.
E a gente fica aqui de besta justificando, não, mas é porque é assim mesmo, é o jeito, é isso, é aquilo. E a gente está justificando o comportamento do outro, e enquanto isso a gente não está recebendo nada em troca. Ah, mas então o relacionamento é uma troca? Eu tenho que cobrar afeto? Tem. Tem. É óbvio que você tem que cobrar afeto. Porque se você não tiver o afeto em retorno, você vai estar namorando sozinho ou sozinha. Inclusive, serve para a gente avaliar o outro lado. É importante que você esteja atento se você tem interesse de dar para o outro, de se doar para o outro. Porque se você não estiver tendo interesse de estar se doando, se você já não faz muita questão, se você já não se importa se você está dormindo junto ou não, casal começa a criar todas aquelas barreiras, aí bota cachorro no meio, bota filho, bota um bocado de coisa. Aí toda vez que o parceiro ou a parceira vai chegar na cama, já tem lá um cachorro, um gato, um filho, uma filha e ainda dorme de costas. E aí o outro fica lá sozinho, abandonado. Então preste atenção quem você é nessa relação. Se você é aquele que está sentindo falta porque você não está recebendo, ou se você é aquela pessoa que não está doando. E você é aquela pessoa que está criando todas essas estratégias para não se afastar, não terminar. E o que é que está acontecendo? Por quê? Por que a gente simplesmente não consegue terminar um relacionamento que a gente não quer? Aí vai mais uma dica importantíssima. Gente, se tiver aqui estudante de psicologia, gente recém-formada, vai pegando essas dicas, porque essas são dicas fundamentais, inclusive no processo terapêutico. Ah, mas eu não sou nada disso, estou aqui porque eu estou passando por isso. Então aprenda também, porque você vai ter que aprender a lidar com isso no seu relacionamento. Tá? Ou seja, você vai ter que entender qual é a sua disposição em querer estar nesse relacionamento. Quando a gente não quer mais estar num relacionamento e a gente tem medo de cair fora desse relacionamento, a primeira justificativa que a gente tem é: mas eu vou fazer o outro sofrer. Vocês já perceberam como muitas vezes vocês são narcisistas? Se você estiver fazendo isso no seu relacionamento, meu querido ou minha querida, escute o que eu vou dizer. Você está sendo muito narcisista. Por que narcisista? Porque você se acha uma pessoa tão maravilhosa que se o outro te perder, a vida do outro vai acabar. Não vai. A pessoa consegue sobreviver. Você pode ser uma pessoa muito maravilhosa. Ela talvez, se estiver num quadro de dependência, ela pode até sofrer, porque você se foi. Mas depois de um tempo ela vai te agradecer. Ela vai te agradecer porque ela vai descobrir, eu espero que descubra, que ela merecia mais do que você estava dando. E ninguém merece estar num relacionamento do qual a gente não receba aquilo que a gente merece. É angustiante. Quem já passou aí por essa experiência? Diga aí se não é ruim para dedéu. Existe coisa pior do que você estar num relacionamento esperando que a pessoa te dê coisas que a pessoa não te dá? Tem sentimento pior do que isso? Aí você fica ali no seu quarto pensando: meu Deus, quando é que essa pessoa vai olhar para mim? Quando é que essa pessoa vai mandar uma mensagem? Quando é que essa pessoa vai mandar uma carta? Carta agora é o quê? Um e-mail, eu acho que nem e-mail mais vocês mandam, né? E a gente fica: meu Deus, quando é que essa pessoa vai me dar um presente? Quando é que essa pessoa vai lembrar do meu aniversário? Quando é que essa pessoa vai lembrar do meu aniversário, o dia dos namorados? Quando é que essa pessoa vai lembrar do nosso dia de namoro, noivado, casamento? E a gente espera. E a gente espera. A gente espera. Aqui, ó. Minha querida, pode falar. Fale, sinta-se à vontade, isso aqui. Sinta-se à vontade, partilhe, porque certamente o que você está passando ou passou é uma coisa que muitas pessoas passam e estão aqui com medo de se abrir. Né? Você está sendo muito corajosa. E que bom isso.
A gente vem para a terapia ou a gente vem para uma live dessa quando a gente quer melhorar. Quando a gente quer perceber, fala, caracas, eu faço essa besteira a minha vida toda. Então vamos lá. Essa dica que eu dei é uma dica muito importante. Eu vou trazer ela de novo. Olha só. Se você está com medo de terminar uma relação, porque você está com medo do outro sofrer, vamos ser sinceros. Você já está fazendo essa pessoa sofrer. Porque não importa o quanto você minta. Inclusive, se você estiver mentindo, isso é bem ruim para o outro. Porque se você estiver mentindo, mas eu sou um ótimo mentiroso. Isso é péssimo. Porque isso não é bom para o outro. O outro vai cair do cavalo sem esperar. Olha que coisa ruim. Mas o outro não está percebendo. O outro não está percebendo, aí de repente, do dia para a noite, você vira e fala, cansei, acabou. Poxa, mas não estava bem? Não estava bem, eu estava mentindo para você. Olha só que coisa terrível você vai fazer com o outro, meu Deus do céu. Não faça isso, querida. Não faça isso, meu querido. Não minta para o outro. Mas eu vou fazer o outro sofrer e você acha que é bom para outra pessoa estar namorando ou estar se relacionando com alguém que não tem interesse em dar prazer? Porque é muito difícil, por exemplo, você ter vontade, como eu falei, de dar um presente. Aí a pessoa, vai lá, manda uma mensagem para você no Instagram, manda uma mensagem para você no WhatsApp, o que é que você faz? Ai, meu Deus do céu, que saco essa pessoa mandando mensagem de novo. Aí deixa eu responder aqui minha prima. Responde a prima, responde o primo, responde o irmão, fala com o amigo, fala com o padre, fala com o pastor, fala com Deus, mas não te responde. E aí você vai ficar esperando, não, mas é porque não viu. Viu todo mundo, menos você. Ou então você viu todo mundo, menos a outra pessoa. E você acha que essa pessoa vai se sentir bem com isso? Ou você vai se sentir bem estando numa relação dessa? Não façam isso com vocês. Não façam isso com vocês e não façam isso com os outros. Nós precisamos aprender a ser sinceros. Esta é uma das principais dicas dessa nossa live de hoje. Terão outras ainda. Mas se você for acompanhando aí, vai anotando as dicas, tá? Porque quem foi meu aluno sabe que eu vou que nem trator. Eu falo e sigo em frente, falo e sigo em frente, sabe? Então vai anotando aí, senão, porque eu não volto, tá? Então, essa é uma dica extremamente importante. Sejam sinceros com vocês. Mas o outro vai sofrer. Sério? E você acha que você não está sofrendo estando num relacionamento ruim desse? E você acha que o outro não está percebendo? O outro não percebe. Quanto tempo tem que vocês não fazem sexo? Quanto tempo tem que vocês não se tocam? Não, mas ele até me procurou há 2 dias atrás. E quanto tempo durou o sexo? Não, demorou uns 5 minutos, eu nem gozei, mas foi. Sério que isso é prazer? Sério que é nisso que vocês acham que é o máximo que vocês podem ter? Um relacionamento que vai durar 3, 4, 5 minutos sem orgasmo? Que vocês vão ficar ali pensando na novela? Que vocês vão ficar pensando em alguma coisa para ver se acaba logo? E sério que vocês vão achar que isso é o melhor que você pode dar para o outro e que o outro vai sofrer se perder isso que você está dando? Gente, vamos ser mais sinceros. A gente tem uma cultura, no processo terapêutico comigo, eu sempre falo muito de cultura. Por quê? Porque todos nós viemos de uma cultura. E somos brasileiros. E a nossa cultura é uma cultura que nos ensina a mentir. A gente é tão mentiroso que é muito difícil para o brasileiro virar e dizer eu não gostei da comida não, a comida está sem sal. Isso é uma das maiores ofensas que um brasileiro pode ouvir. Como assim você não gostou da comida? Você quer que eu minta? Quero que minta.
Eu não posso dizer que a comida está sem sal. Eu não posso dizer que eu não gosto daquela comida. Aí você vai para casa de uma visita, a visita te oferece alguma coisa, aí você pega e ganha. Tá bom, tô de dieta. Simplesmente porque não pode dizer, não, ó, obrigado, mas essa aqui eu não sou muito fã dessa comida não, mas obrigado, eu agradeço muito o carinho. Ai, mas isso é terrível. Não, não é terrível. Terrível é você mentir para a pessoa. E temos uma cultura que legalizou tanto a mentira que o jeitinho brasileiro se tornou algo legalizado no nosso país. O jeitinho brasileiro é uma mentira. É você mentir. É você não ser sincero. Ah, e o que é que isso tudo tem a ver com relacionamento? Eu não consigo virar para a pessoa e ser sincero com ela. Eu não consigo virar para uma pessoa e dizer, ó, minha querida, eu gostava muito de você, ou então eu tenho lembranças maravilhosas com você. Mas não está encaixando, não está batendo, não está funcionando. E aí, gente, você vai livrar o outro de conviver com você. Olha que distorção. Eu sempre falo que se você quer ouvir o óbvio, vai para a live de outras pessoas. Porque aqui a gente sempre vai distorcer o pensamento. Porque quando a gente fica com pena, a gente deveria ter pena do outro de estar convivendo com a gente. Não é pena de terminar porque o outro vai sofrer. O outro vai sofrer porque está com você que não queria estar nessa relação. Ou aquela pessoa que fica, ai, mas eu não quero terminar esse relacionamento porque vai me fazer sofrer. Aí eu falo, mas criatura, tu tá quanto tempo nesse relacionamento aí? Ah, não, já tem mais ou menos 1 ano que eu queria ter terminado esse namoro. Você tá 1 ano querendo terminar esse namoro. E você tá dizendo que não tá só que tá com medo de sofrer. E você quer sofrer mais do que isso? Eu acho que a pessoa está esperando que chegue a coroa de espinho. Só falta. É o que? A coroa de espinho é real, né? Porque a coroa de espinho simbólica está cravada no corpo. Tem coisa mais insuportável do que a gente chegar em casa, ou melhor, a gente ir voltando para casa e pensar, oh, meu Deus do céu, eu vou ver aquela pessoa de novo? Sério? Tem coisa pior do que isso, gente? Tem uma galerinha aqui se identificando, mas é mais ou menos isso. A gente dá risada porque rir e chorar faz parte. Todo, toda boa comédia, ela sempre vem com doses de dramaticidade. É. Afinal de contas, aqui é uma live que o meu conteúdo é sempre muito filosófico, então não esperem nada muito bonitinho. Ah, tem que. O meu namoro é só bom, meu namoro é só ruim. Isso é muito infantil. Tá? Vocês não vão encontrar isso aqui. Eu não estudei tantos anos da minha vida para ser infantil aqui com vocês. Tá? Eu não acho que vocês são dignos de receber um conteúdo dessa forma. Então aqui vocês vão ouvir o melhor conteúdo da melhor forma que eu posso dar. Se vocês não gostarem, você pode escolher outra pessoa, sinta-se à vontade, tá todo mundo livre aqui para isso. Mas o ponto central que eu estou trazendo para vocês é justamente essa ideia de que não adianta a gente ficar com medo de fazer o outro sofrer, porque às vezes a pior coisa que nós podemos fazer com o outro é fazer com que o outro nos ature. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto vocês podem estar fazendo o outro sofrer? Porque vocês não dão o que o outro quer? Ah, mas não tem nada. Quer ver uma frase que eu odeio do Instagram? Instagram tem muita gente que vende muita verdade que custa 2 centavos, né? Aquela verdade que a pessoa fala de uma forma qualquer ali e coloca uma imagenzinha, acha que é a coisa mais fantasiosa, mais maravilhosa do mundo, coloca lá a imagem de Madre Teresa de Calcutá e diz que foi ela que falou. A pobre coitada nunca nem falou aquilo, mas a gente diz que foi ela. E aí vem aquela história, ah, mas eu não tenho que fazer nada pelo outro. Ótimo. Se você não quer fazer nada pelo outro, mais uma dica, caia fora. Vá morar no topo do monte do Himalaia e fique lá sozinho, filha.
caia fora. Você vai ficar fazendo o quê no relacionamento se você não quer dar nada para o outro? Você só quer receber? Isso é impossível. Um relacionamento, nós temos sim que nos dar para o outro. Olha uma metáfora que eu adoro utilizar. Imagine que eu sou Bahia e vocês são Vitória, tá? Não sei se é todo mundo aqui, tem muita gente que são de outros estados. Sei lá, imagine que eu sou Brasil e você é Argentina. Pronto, né? É porque eu também não sou muito ligado em futebol não, mas vamos lá. Aí eu viro para você e digo, vou te dar o meu melhor presente. Pego uma camisa do Brasil e dou para um argentino. O que é que o argentino vai fazer? Tocar fogo na camisa. Vai dizer, o seu presente eu não quero, cabra. Você é meu rival. Pego e dou uma camisa do Pelé. Ele idolatrando lá Maradona. Ou seja, não. Se eu quero cuidar da pessoa que está comigo, se eu quero cuidar do meu relacionamento, eu tenho que dar o que o outro gosta. Eu tenho que me esforçar para entender o mundo sobre a ótica do outro, não sobre a minha ótica. Então, gente, essa é mais uma dica de ouro, ouro. Essa talvez seja uma dica de diamante que eu estou dando para vocês aqui. Essa talvez seja uma dica de diamante que eu estou dando para vocês. Que é a dica que eu dei, que eu comecei lá no início da live e que progressivamente nós estamos aprofundando para entender quão profundo eram aqueles comentários lá no início que pareciam tão simples. Qual é a grande dica de diamante que eu estou dando para vocês? Observe o quanto o outro ou você se dedica para essa relação. Se dedica em tentar compreender a necessidade do outro. Não me venha com esse papo de autoajuda que fica dizendo, mas você tem que entender o jeito do outro. Sim e não. Tá? Que eu não quero, como o Sá está aqui dizendo, eu vou ser narcisista agora. Isso aí já é uma compensação. Nós temos que entender o jeito do outro até certo ponto. E qual é este ponto? A minha autoestima. Eu tenho que estabelecer certos limites. Lógico que o outro não vai me satisfazer 100% da forma como eu quero. Mas o outro também não pode me satisfazer em nada, né? Em 0%. Querida Carol, opa, minha Carolzinha, essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, compartilhem lá depois. Por favor, quem não se inscreveu ainda, se inscrevam lá na minha página no YouTube, tá? Hoje, vocês sabem, eu sempre falo isso. O Instagram está divulgando muito pouco. Coloca aí o sininho para vocês receberem o conteúdo como prioridade. Se inscrevam na página do YouTube para que vocês também recebam, porque senão vocês não vão receber, tá? Essa coisa é chata, mas Mas infelizmente a rede social hoje é assim. E aí a gente fica dando conteúdo aqui, se dedicando, e o conteúdo chega para 2 pessoas. E a gente está aqui para, ou pelo menos eu estou aqui para cuidar de vocês. Então, partilhem para aqueles amigos que estão precisando, aquelas amigas que estão precisando, tá? Então, o que eu estou construindo aqui não são monstros, mas são pessoas com autoestima, gente. São pessoas com autoestima. E uma pessoa com autoestima, ela não é uma pessoa boazinha, ingênua, que só faz receber. Ela é uma pessoa justa. É uma pessoa que sabe dar, é uma pessoa que sabe receber, é uma pessoa que sabe entender quando o outro não deu por motivo X, por motivos Y, porque tem uma dificuldade real e tal, mas compensa de outras formas. O que eu não posso é estar num relacionamento do qual só um quer ganhar e eu estou justificando, não, mas é porque. Aí depois eu ainda fico, mas será que se eu terminar essa relação eu vou estar sendo muito egoísta? Então o que nós estamos fazendo aqui é avaliando o nível de egoísmo, o nível de narcisismo e o nível de interesse. Opa, aí, ó, todo mundo segue Carolzinha, é isso aí. Pode se inscrever. Se inscreve aí no YouTube, no Instagram,
no YouTube do Dadô Amor, hein? Falando novamente, quarta-feira, essa semana toda vai ser temas sobre namoro pós-Dia dos Namorados, tá? Então, quarta-feira tem uma live espetacular, uma das melhores lives que eu já tive com Jarbas, muito boa, tá? As lives estão alcançando níveis espetaculares, então fique aí atento. Qualidade do material, a gente está se dedicando para entregar material cada vez de melhor qualidade e tudo gratuito, né? Gratuito para vocês, a gente que está pagando, inclusive, né? A gente está pagando para dar conteúdo de graça aí para vocês, tá? Então, por favor, apenas partilhem o que a gente tenta aqui fazer da melhor forma possível, ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é para não perderem tempo na vida. Quarta-feira, eu acredito que o podcast vai ser lançado meio-dia no Dadô ao Amor, no YouTube, Dadô ao Amor, mas ele depois vai ficar lá no YouTube, tá? Meu querido Sávio, a gente teve um problema no Spotify e a gente está avaliando a possibilidade se a gente vai manter no... Tá aí uma boa pergunta, eu vou abrir essa caixinha. Se vocês querem que o Dadô ao Amor ele permaneça no Spotify, se ele também volte para as redes, né? Porque ele só está no YouTube por enquanto. Tá? Então, por enquanto, inclusive, vocês vão poder ver a gente batendo papo, a gente dando risada, a gente intrigado um com o outro, a gente discordando. Tá lá, gravação completa. Então, é um podcast que ainda pode ser visto, ok? Então, tudo 0800, ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês, esse bate-papo todo, o que nós estamos avaliando é qual é o seu nível de autoestima, gente. Ou o seu nível de narcisismo. Porque se você tiver com uma autoestima muito baixa, você vai achar que o que o outro dá é maravilha. O outro tá dando ali uma casca de banana. Outras vezes nem casca de banana tá dando. E você tá ali aguardando, não, porque no futuro ele vai dar. Esse futuro vai chegar quando, gente? Quantas vidas vocês têm? Deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que vocês sejam espíritas e vocês acreditem na reencarnação, vocês não vão lembrar, viu? Então não adianta vocês ficarem esperando na próxima vida, porque o que você tiver que receber aqui, você vai receber aqui, tá? Então fiquem atentos aí, gente. Então a gente sim, nós temos que cobrar. Temos que cobrar do outro. Inclusive esta é uma ferramenta que eu ensino muito às pessoas que eu acompanho, né? Eu falo muito para eles sobre isso. Eu falo, você está cobrando, mas eu só cobro aquilo que eu também dou de volta, hein? Eu preciso fazer. Eu quero ver se essa relação vale a pena ou não. Dê o seu melhor. E aí você vai avaliar se o outro vai dar o melhor ou não. Mas eu estou numa relação que eu não quero estar mais. E por que tá? Vai ficar esperando que futuro? Esse quando vai chegar quando? Criatura. Então, quem foi que falou aqui? Cibele. O futuro precisa ser hoje. Às vezes eu preciso até de um tempinho para avaliar, vou fazer mais um teste, né? Eu quero ver aí como é que foi. O melhor teste que vocês tiveram da relação de vocês foi esse sábado. O Dia dos Namorados. Para quem está aí desde o começo, por isso que eu estou dizendo que é justamente por isso que essa live só foi feita depois do Dia dos Namorados. É muito bonitinho fazer a live no Dia dos Namorados para dizer sobre o amor, aquela coisa fantasiosa, um amor tão ingênuo, que não tem nada a ver com amor. Depois terei outras lives para falar sobre o amor. Se vocês quiserem, tá aí um tema, eu vou perguntar para vocês depois. Vai observando as caixas que eu faço lá no Instagram, gente. Observa e me ajuda aí que eu vou construindo isso. Porque o amor não tem nada dessa coisa bonitinha, mas também não tem nada de tão terrível. Ele tem os dois lados. Todos os deuses verdadeiros do amor, eles são bons e maus. A gente vai ter outro momento para falar sobre isso. Mas o ponto central aqui é justamente isso. Observar como é que anda a sua autoestima. E observar o seu narcisismo, porque se você estiver achando que o outro vai sofrer porque você acabou essa relação, meu querido, pense que talvez o outro esteja precisando se livrar de você. Tem aqui gente me perguntando, Sá, vamos lá, Sá. Você acha que terminar um casamento tem mais peso do que terminar um namoro ou é tudo relacionamento?
Opa, e outra pergunta aqui, até onde vale a pena o investimento? Maravilha, excelentes duas perguntas. Então vamos lá, mais uma dica, mais duas dicas maravilhosas que eu vou dar para vocês. Vai anotando aí, são dicas... essa primeira, uma dica extremamente importante, vai a pergunta de Sá. O que tem mais peso, terminar um namoro ou um casamento? Por que terminar um casamento é tão difícil? Porque, gente, sinto quebrar a fantasia de vocês, mas o casamento ele é importante não é apenas por conta da intimidade. O casamento ele é importante por conta de todas as outras coisas que envolvem o casamento. Intimidade, vamos lá, podemos listar inúmeras aqui. Intimidade, memória, tempo de convivência. Tempo de convivência é tempo de convivência. Às vezes a gente apenas se acostumou a estar com aquela criatura. Às vezes a gente já deveria ter terminado esse casamento há pelo menos uns 5 anos, 10 anos. E por que tá? Porque eu tô acostumado, né? Ai meu Deus, parece aquele jeca, né, que tá ali na rede. Ah, mas tá tão bom aqui, né? Caia fora disso, isso é costume, né? Costume é importante, mas ele não pode ser prejudicial. Então vamos lá, intimidade, costume, finança. Estamos pagando o apartamento. Tem muito casamento que só sobrevive porque estão pagando o apartamento e ninguém está querendo perder dinheiro, tá? Então, o tempo todo, nós temos muitas coisas, filhos. E aí, quando a gente vai pensar em terminar um namoro ou um casamento, relação familiar. Eu já tive tanto paciente, eu não gosto nem de chamar de paciente, cliente, pessoa. Eu já acompanhei tanta pessoa que diz, mas eu tenho medo de terminar o relacionamento porque eu gosto tanto dos pais dele ou dos pais dela. Eu falo, então termina o namoro e vai casar com os pais, filho. Ponto. Ou então o oposto, né? O meu pastor, o meu padre, os meus pais disseram que não é para eu terminar. Então você pega seus pais, o pastor, o padre e bota todo mundo para casar com essa criatura que está dentro da sua casa, porque quem está aturando essa peste é você. Então se eles gostam muito dessa peste, bota eles para conviver com essa peste. Ponto, tá resolvido o problema, todo mundo vai ficar feliz, você vai ficar solteiro, solteira e eles vão ficar lá cuidando da peste que eles gostam tanto, tá? Então o relacionamento é seu. Então é você que sabe o quanto dói. É você que sabe o quanto é importante para você ter coisas que você está ou não recebendo nesse relacionamento. Então, minha querida Sá, terminar um relacionamento, seja ele de namoro ou casamento, depende da quantidade de fatores que estão envolvidos. Tá? Então, sim, normalmente o casamento é mais difícil de terminar porque tende a envolver outras coisas. Então não me venha com esse papinho de que casamento é amor, porque amor é uma das muitas coisas que seguram um casamento. Filho, memórias, querido, memória. Puxa, mas a gente teve tanta memória boa lá atrás e hoje está tendo memória boa? Hoje vocês têm interesse de ter memória boa? Mas você está dizendo então que se hoje não estiver bom a gente não vai construir nada? Não. O que eu estou dizendo é, se não estiver bom hoje, vocês precisam ver se vocês têm interesse de melhorar e se o outro tem interesse de melhorar. Se vocês tiverem, a gente olha um pro outro e fala, rapaz, isso aqui tá uma merda. Vai dar um trabalho, mas a gente vai sair dessa. Massa, vocês vão ter todos os meus pontos possíveis. Tá? Todos. Todo o auxílio. Tanto que não sou eu que digo no processo terapêutico quem é que vai terminar ou não. A primeira coisa que vai um casal, senta na minha frente, a primeira coisa que eu pergunto é, vocês estão aqui por quê? Não, porque a gente ainda quer tentar. Massa, então vamos trabalhar para tentar. Já tive casal que chegou no consultório e falou, a gente está aqui porque a gente quer terminar da melhor forma possível. Massa, vamos terminar da melhor forma possível. Ponto. Vamos entender aí o que é que não está bem e vamos seguir em frente. Ok? Pois é, opa, a gente aqui... E amor, podemos ter em outra relação. Tudo vocês vão poder ter em outra relação.
Tudo vocês vão poder ter em outra relação. Aqui Dani dizendo, a sessão vai ser... Ainda bem que a sessão amanhã. Vai lá para a terapia, Dani. Chega lá para o terapeuta e descasca no terapeuta. Então, o que... Tudo vocês vão poder. Inclusive, vocês precisam observar o nível de desesperança de vocês. O nível futuro de vocês. Como eu já falei antes. Olha só. Eu não acredito que eu vou ter outra pessoa. Sério? Se você estivesse morando no interior, que só tem 5 pessoas, e todo mundo está casado, e se você separar não vai ter mais ninguém, joinha. Você vai ter uma dificuldade muito grande de ter outras pessoas. Mas no mundo atual, com o Tinder, com o Instagram, com... Todo dia eu descubro um bocado de redes novas aqui no negócio, Reddit, e sei lá mais quantos mil nomes que tem aí. Ou seja, muito difícil você não encontrar outra pessoa. O que você tem é uma baixa autoestima. Você acha que só aquela pessoa vai te preencher. Poxa, mas se aquela pessoa realmente te preenchesse, você estaria bem hoje. Se você não está, é porque os buracos são muito grandes e você pode sim ter a chance de encontrar outra pessoa. E aí vem o segundo ponto, que Dani já está aqui me cobrando, que é a segunda, mais uma, né? É a última dica, inclusive, né? Vou finalizar com essa dica de Dani, então se você está até aqui, então fique atento. Dani então pergunta, né? Você ia falar sobre como saber até onde investir, até onde vale a pena investir no relacionamento. Perfeito. Primeira coisa que vocês precisam identificar é até onde vocês têm disposição para ir. Ok? Enquanto vocês quiserem lutar, vocês têm disposição, gente. Enquanto vocês quiserem lutar para que essa relação funcione, não importa quanto tempo demore, lá na frente vai dar certo. Por quê? Porque vocês estão se esforçando para isso. Tá? Você está ali, às vezes eu já acompanhei casais, na minha própria vida, pelo amor de Deus, quantos relacionamentos eu já não tive? Você acha que está casado, aí fala, mas você é doutor, eu sou doutor em relacionamentos, mas a minha esposa é fisioterapeuta e mesmo assim eu estou cheio de problema que ela me ajuda a identificar, eu vou para a terapia, ela vai para a terapia e a gente vai se embatendo e ao longo do tempo a relação foi se tornando cada vez mais sólida. Tá? Mas a gente já passou por muito problema, né? E como é que a gente fez? A minha pergunta central era sempre essa. Você está disposta a seguir em frente? Porque eu ainda tenho gás. Então são os dois pontos. Eu tenho minha disposição. Eu quero fazer isso aqui melhorar. Mas eu quero ver se você vai me dar o que eu preciso. Porque eu estou dizendo que eu vou te dar o que você precisa. E você vai me retribuir? Porque se não me retribuir, eu também não vou querer. Por quê? Porque eu não vou ficar num relacionamento me doando sozinho, que eu não sou besta para isso. Não dá. Vou estar num relacionamento sozinho, como eu falei para vocês. Aí eu vou ficar falando para vocês uma coisa que eu não vou cumprir. Então eu preciso, primeiro, saber se o outro tem disposição de se esforçar. Se o outro quer lutar. Como é que eu percebo isso? Se o outro está tendo ações práticas. Se foi para a terapia, se foi buscar um psiquiatra, se foi fazer um esporte, se foi fazer meditação, se a pessoa realmente tomou uma atitude prática de mudança. Não é aquele sujeito alcoólatra que chega lá, diz que vai melhorar, dá uma flor para você e no outro dia está te quebrando no pau de novo. Por quê? Porque disse que ia mudar, um dia deu flor, essa mudança não durou nem um dia, no outro dia já estava te batendo de novo. Isso não é mudança. Isso é uma mentira. E ele está fingindo que está mudando e você está fingindo que está acreditando. Tá? E a outra questão, e aí essa é a última questão de todas, o que você precisa observar é justamente se essa disposição tem a ver com o quanto vocês estão presentes. O quanto vocês estão presentes nessa relação. O quanto vocês
podem ser vocês mesmos. E é assim que eu vou finalizando. Quem perdeu esse momento final, perdeu, tá? Tem gente aí que eu tô vendo que tá saindo e perdeu já esse momento. É o quanto você consegue ser você mesmo. Este é o ponto central. Vale a pena você estar no relacionamento? O limite central é se você pode ser você mesmo. Ah, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. Então, talvez você não esteja num relacionamento saudável. Eu tenho que informar isso a você. Ah, mas todo homem é igual. Sério? Então quer dizer que eu sou igual ao seu parceiro ou sua parceira? Todas as pessoas são iguais. Então você está dizendo que eu sou igual? Sua amiga, seu amigo, seu irmão, irmã, pai, mãe, todo mundo é igual? Será que todas as pessoas do mundo são iguais? E a gente, nessa generalização, a gente fica com medo de se expor, tomar uma decisão, reconhecer que pessoas são diferentes e que pessoas diferentes podem dar coisas diferentes. Ok? Então você precisa saber que o relacionamento que você está, vale a pena você estar enquanto você puder ser você mesmo. Eu estou casado com uma pessoa que quando a gente se casou, ou melhor, na verdade, quando a gente começou a namorar, e quem segue meu Instagram viu foto lá de 2007, na verdade a gente tá junto desde 2006, teve um bocado de mudança aí no meio do caminho, viagem, um bocado de coisa, mas a gente se conheceu lá em 2006. E 2005 ou 2006, por aí. Ixi, espero que ela não esteja vendo essa live, que depois eu vou tomar um puxão de orelha. Mas ela sabe que eu sou péssimo com datas. E qual é a grande questão? Ela só usava calça. E eu fui a pessoa que virava para ela e dizia: minha filha, você vai ficar andando só de calça? Você tá nesse calor dos infernos aqui da Bahia? Bota uma saia. Não, bota uma saia mais curta. Eu gosto de mulher com saia curta. Por quê? Porque se eu escolhi estar com você, porque eu gosto do jeito que você tá. Ah, mas eu sou magra. Ótimo, maravilha. Porque é assim que eu gostei. Se fosse para ter uma outra pessoa, eu estaria com outra pessoa. Ah, mas nenhum homem gosta de exibir a mulher. Não está falando de mim. Adoro exibir minha esposa. Por quê? Porque eu acho ela linda. Porque é a pessoa que eu escolhi. Ou seja, o limite é o limite do quanto você consegue ser você mesmo e o outro consegue ser o outro. Se você está numa relação do qual você não pode ser você mesmo, do qual você está com medo de botar isso, com medo de falar, com medo daquilo, talvez seja uma relação que não está sendo muito saudável. E às vezes, ter coragem de superar esses medos é a melhor coisa que você pode fazer no seu relacionamento e na sua vida. Porque as minhas lives aqui não é apenas para proteger relacionamento, porque temos que proteger. Não, minhas lives aqui é para proteger a vida de vocês. Eu quero que vocês tenham vida cada vez mais plenas, com a vida cada vez mais exuberante, plena de significado. É isso que eu desejo para vocês e é por isso que estamos aqui abandonando o exame. Estava fazendo um exame, quer dizer, eu ia fazer, o exame demorou 1 hora, eu falei, eu vou cair fora porque eu tenho a minha live para fazer. Eu larguei, foi o exame lá que o povo atrasou e vim para cá porque meu objetivo aqui é justamente cuidar de vocês da melhor forma possível. Então gostaria de agradecer este momento, gostaria de agradecer muito as partilhas. A live vai ficar salva no YouTube, tá? Então quem quiser compartilhar aí, pega lá o link depois, vai para o YouTube, vai seguindo, gente, porque eu vou abrir um bocado de perguntas aí no nossa stories aí, para eu entender muito bem como é que foi essa live para vocês. Tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda mensagem no inbox. Fiquem atentos, lançamento do podcast novinho, quentinho, saindo para vocês quarta-feira, material maravilhoso. Então essa semana é a semana dedicada para o dia pós-Dia dos Namorados. Vamos ver como é que está o nosso relacionamento, nossa autoestima, nossa dedicação a estar com o outro. Gostaria de agradecer muito aqui, estou ouvindo muito feedback legal. Fico feliz
Gente, por favor, de vez em quando mande lá sugestões de temas, porque eu tô vendo que a galera aqui gostou desse tema, super se identificou, tá? Então, agradeço, gratidão. Bom ver aqui você, minha querida Carolzinha, Sá, Marquinhos, tem uma Dani, né? Tem uma galera aqui fiel já às nossas lives. E, opa, até meu pai está aqui presente. Beijo no coração de todos. Glorinha, beijos, Glorinha. Beijão a todos, gente. Agradeço. Por favor, curtam, partilhem, divulguem esse material. Bota lá no link no WhatsApp, daquela... Você sempre tem, né? Aquele grupo de amigas, grupo de amigos. Copia lá o link no YouTube, lança lá no YouTube, no WhatsApp, tá? Grupo da família, para que as pessoas vejam, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas pensem sobre coisas do cotidiano, coisas da nossa vida diária. Sofrimento que todos nós passamos, eu passei, vocês passam, alguns já passaram, e vamos aprendendo passo a passo a ter uma vida mais exuberante, tá? Opa, que bom. Então vamos lá, gente. Agradeço. Se deixar aqui eu fico até, mas Deus sabe lá que horas. Muito agradecido pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos.